Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante mais de um estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque. E hoje nós estudaremos a lição 11, que tem como título Os Mortos em Cristo. Antes de nós começarmos nosso estudo, vamos dirigir a Deus em oração pedindo a sua bênção para estes momentos. Querido Deus, eterno Pai Celestial, muito obrigado por mais esse dia. Obrigado pela Tua graça, Tua misericórdia, Teu perdão. Obrigado que o Senhor é digno de todo louvor, toda honra, toda glória e toda adoração, Pai. Agora nós queremos Te pedir a Tua bênção para este momento, pela minha vida, Pai, pela vida de cada um que está assistindo através das redes sociais, essa Escola Bíblica Dominical online, Pai. Que o Senhor venha abençoar, me capacitar cada vez mais, venha abençoar cada vida que vai assistir, Senhor, e que o Senhor possa estar abençoando, guardando e livrando de todo o mal. Que o lar dessa pessoa possa ter paz, alegria, saúde e toda a força maligna, toda a seta do diabo, que seja repreendido em nome do Senhor Jesus. Abençoe neste momento, seja conosco, é que nós te pedimos e agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos dar início ao nosso estudo, que é a lição 11, que fala sobre os mortos em Cristo. Nós temos como aqui base, Apocalipse 14, versículo 13 e 14, que diz no versículo 13: ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e das suas obras os sigam. No versículo 14: olhei, eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem uma semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre sua cabeça uma coroa de ouro e sua mão uma foice aguda. Nós temos também como base o Apocalipse 21, versículos 7 e 8. No 7 diz: quem vencer herdará todas as coisas. Eu serei seu Deus, ele será meu filho. No versículo 8: mas quantos aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago de que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então nós sabemos que nós passaremos pela morte física, mas não passaremos, se nós aceitarmos Jesus no nosso coração, pela morte espiritual, que seria a segunda morte. Então, a Bíblia é bem clara nesse sentido, que aquele que aceita Cristo como Senhor e Salvador, ele tem a vida eterna, ele é considerado como filho de Deus. Mas aquele que não aceita Jesus como Senhor e Salvador, não tem a vida eterna, e aí teria a segunda morte. Bom, o texto áureo diz: bem-aventurado é santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, conforme Apocalipse 20, versículo 6. Tá? E nós temos o subsídio para os estudos diários, que é de segunda a sábado, que nós não vamos ler, mas que cada um pode ler. Está inclusive na revista Expresso. Bom, qual o objetivo dessa lição? Os términos do estudo bíblico, o aluno deverá entender que a vida é passageira e que um dia todos participarão para a eternidade. Prepara-se para o evento do fim. Entender que a humanidade caminha de maneira célere para o fim de sua história. Quer dizer, nós estamos no final dos tempos. Qual é a orientação pedagógica que nós temos? Nós estudaremos o estado dos mortos em Cristo a título de auxílio didático. Veja algumas promessas para os salvos em Cristo na eternidade. Quais são essas promessas? Terão o direito de comer da árvore da vida,
conforme Apocalipse 2:7. Receberão o maná escondido e a pedra branca, Apocalipse 12, versículo 17. Terão poder e autoridade sobre as nações, conforme Apocalipse 2, 26. Terão vestes brancas como o Senhor, Apocalipse 3, versículo 5. Serão coluna no santuário de Deus, conforme Apocalipse 3, 12. Sentar-se-ão com o Senhor no seu trono, Apocalipse 3, 21. Veja ainda algumas coroas destinadas aos salvos em Cristo na eternidade. Coroa de glória, 1 Pedro 5, 4. Coroa incorruptível, 1 Coríntios 9, 25. Coroa de alegria, Filipenses 4, 1. 1 Tessalonicenses 2, versículos 19 e 20. Coroa de justiça, 2 Timóteo 4, 8. E coroa de vida, da vida, Apocalipse 2, 10. Então, essas são as orientações pedagógicas para o aluno. Comentário. Palavra introdutória. Nosso estudo focaliza todas as pessoas salvas que morreram em Cristo. A Bíblia descreve o primeiro tipo de morte, conhecido como morte física ou morte natural, conforme Mateus 4, versículo 6 ao 12, e Atos 5, versículo 5, e Atos 6, 9 e 10. O segundo tipo de morte é espiritual, conforme Gênesis 2, 17 e 1 Samuel 28, 6 e 2 Timóteo 5, 8 e Mateus 22, 32 e Efésios 2, versículo 1. O terceiro, por sua vez, é a morte eterna, também conhecida como segunda morte, conforme Apocalipse 26 e Apocalipse 26, 10, 14, Mateus 25, 46 e Daniel 12, versículo 2. Aí, número 1, nós temos o que significa a morte no Senhor, conforme Apocalipse 14, versículo 13. A Escritura estabelece uma enorme diferença entre a morte do santo e do ímpio. O salvo tem a esperança de uma vida eterna e feliz com Deus. O ímpio, ao contrário, tem medo da eternidade porque não tem esperança. Bem-aventurada é a pessoa que morre em Cristo. Morrer em Cristo é sinônimo de felicidade, porque nós passamos apenas por essa vida. Há uma vida eterna para aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. 1.1. Um testemunho maravilhoso, conforme Apocalipse 12, 13. São bem-aventurados todas as pessoas que morreram em Cristo, porque tomaram posse definitiva da salvação, por meio da fé e da graça de Deus, conforme Efésios 2, 8. A decisão em aceitar Cristo como Salvador foi o primeiro passo que as salvou da sentença do castigo da condenação do pecado, conforme Romanos 8, 1. 1.2. Fidelidade total até a morte, Apocalipse 2, 10. Em virtude da fidelidade, deve acompanhar o remido em Cristo por toda a sua vida. Ele pode manifestar-se de várias formas. A fidelidade no muito, Mateus 25, 15. Fidelidade no pouco, Mateus 15, 25. E fidelidade para falar, Mateus 5, versículo 37. Fidelidade para servir, conforme Mateus 11, 15 e Mateus 13, 15. Atos 7, 5, versículo 57. Fidelidade para ir, conforme Marcos 16, 15 e Mateus 13, versículo 1 ao 3. Fidelidade para ficar, Atos 1, versículo 4 e Lucas 24, versículo 49. Fidelidade em tudo, Lamentações 3, 23 e Salmos 119, 90 e Salmo 89, 1, 2 e 5. 1.3. A esperança da ressurreição, conforme Isaías 26, 19. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, conforme Gênesis 1, 26.
soprando nele o fôlego da vida, conforme em Gênesis 2:7. O espírito humano moderou. Portanto, a expressão mortos em Cristo não indica que o indivíduo deixa de ter a vida quando o corpo perece. Ao contrário, pelo arrependimento e fé, esta pessoa adquire o direito de viver eternamente com Deus, conforme João 10, versículo 10. A Bíblia garante que a vida eterna é concedida a todos aqueles que creem em Cristo. Quando a pessoa morre no Senhor, ele ostenta a dimensão da eternidade, conforme João 10, 28. No Novo Testamento, encontramos vários eventos em que pessoas passaram pela experiência da ressurreição. Por exemplo, a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, Lázaro e na cidade de Betânia. As multidões ouviram claramente, em alto e bom som, os lábios do Senhor Jesus e as palavras que nenhum fundador de religião ousou dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, conforme João 11, 25. 1.4 Descanso para o povo de Deus, conforme Hebreus 4, 9 e 10. A morte para o cristão no Senhor é começar da vida, de descanso, paz, alegria, felicidade eterna. Apocalipse 14, versículo 13. O autor da carta dos Hebreus declara que Deus entrou em seu repouso para descansar, após criar o céu e a terra e o universo, com tudo que nele há. No sétimo dia ele descansou, conforme Gênesis 2:2. Da mesma forma, o Senhor tem programado para o homem e a mulher que entenderam o seu plano de Salvador, um descanso que jamais terminará, de abundante gozo, paz duradoura e felicidade eterna, conforme João 3,16. Número 2. Onde estão os mortos? É uma pergunta. É normal que se perguntas surjam sobre o destino eterno de alguém que acabou de morrer. Onde estará nosso ente querido que faleceu? Estará em sofrimento? Em que condições encontrará? Estará salvo ou perdido? Deus deseja que todas as pessoas sejam salvas, conforme 1 Timóteo 2, versículo 3 e 4. Algumas famílias gastam fortunas consultando pessoas que dizem comunicar com os mortos, para saber como estão seus amados. Há indivíduos que tentam, de todas as formas, comprar ou arranjar um lugar de felicidade para o parente que morreu. Segundo a Bíblia, os vivos não se comunicam com os mortos, conforme Hebreus 9, 27. Os que estão no Senhor esperam a vida eterna, estão conscientes para onde irão após a morte física, conforme Tito 1, 2 e 1 Pedro 1, versículo 3. 2.1 Dois destinos para toda a humanidade, conforme Mateus 7, versículo 13 e 14. Ensinando sobre a vida futura, o Senhor Jesus mencionou que há duas portas e dois caminhos para a eternidade. Durante a jornada da vida, o ser humano só pode estar em um deles, de cada vez. A maior parte das pessoas palmilha o caminho largo, enquanto a menor parte trilha o caminho estreito. Jesus deixou bem claro que não há uma terceira opção para o homem e a mulher, que não há uma terceira opção para o homem ou para a mulher. Quem não entrou pela porta estreita já está na porta larga. No entanto, o mestre admoesta: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhe digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão, conforme Lucas 13, versículo 41. 2.2 Onde estão as pessoas ímpias que morreram? Conforme Apocalipse 21, 8. Assim como a justiça é comum, as pessoas que desobedecem às leis aguardam o julgamento. Todas as pessoas ímpias mortas estão com uma habitação temporária, esperando um dia em que serão julgadas. Este é um lugar intermediário de sofrimento terrível, pavor, solidão, lembrança angustiante.
Todas as pessoas que morreram sem Cristo estão condenadas. Elas não terão outra chance de serem salvas. O julgamento ocorrerá para provar que Deus é justo e fiel. Eles ouvirão o veredito do Senhor, sairão da habitação temporária onde se encontram neste momento, para ser lançada em definitivo na perdição eterna. Como o ser humano pode escapar da perdição eterna? É uma pergunta. A resposta está em João 3,16, a passagem paralela deste versículo. Qual é a 3,16? É que Deus amou o mundo de tal maneira que seu único Filho unigênito, para aqueles todos que nele crêem, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então está lá em João 3,16 a resposta. 2.3. Onde estão os que morreram no Senhor? 2 Coríntios 12:4. O Espírito do Senhor ou da mulher que morreu no Senhor, ou melhor, o Espírito do homem ou da mulher que morreu no Senhor, não está vagando pelo espaço, também não se encontra na sepultura, nos cruzamentos, nas cachoeiras ou em algum lugar de purgação. Tampouco pode ser manipulado por demônios para baixar em altares, terreiros, cemitérios, em qualquer outro lugar. O espírito da pessoa salva em Cristo está onde ele está. João 14:3. Tanto os usados, que significa aflição, sofrimento, perdição, como o paraíso, o que indica paz, alegria e salvação, não são estado mental ou figuras de imaginação humana. São lugares específicos e reais, conforme Lucas 23:43, João 20:17 e Apocalipse 6, versículo 9 ao 11. Bom, o autor coloca aqui na revista uma observação. Os mortos no Senhor desfrutam no paraíso da presença de Cristo, sendo iluminados pela luz divina. Neste lugar, onde não há pecado, maldição, dores, tristeza, desespero, aflições, os que morreram no Senhor contemplam a glória de Deus. Eles são o tesouro pessoal do Senhor, conforme Miqueias 3:17. Obras que se seguem. Número 3. Obras que se seguem. Hebreus 11, versículo 4. Tudo que fazemos para Deus e para o semelhante, especialmente para os domésticos da fé, é registrado no livro das obras que estão nos céus. A prática das boas obras não é algo inútil, ao contrário, é recompensada pelo Senhor aqui e na eternidade. 1 Coríntios 15:58. Quem pratica boas obras agrada a Deus, beneficia o próximo, tem muita paz e alegria no coração e ainda junta um tesouro no céu. 3.1. Praticando boas obras, conforme Salmos 37 e 25 e Salmo 27 ao 29. Existe um memorial que está sendo erigido no céu por todos os santos e todas as épocas. Pessoas que, durante a jornada terrena, consagraram totalmente ao Senhor e os seus semelhantes. Este é o memorial das boas obras, que jamais será destruído. Deus ordenou a edificação deste memorial que honra e alegra o seu coração, conforme João 12, versículo 26. 3.2. Abençoando, somos abençoados, conforme Ezequiel 18, versículos 5 e depois 7 ao 9. As obras que seguem as pessoas que morreram no Senhor são resultados de uma vida consagrada, reta e justa. Todo e qualquer ser humano só pode ser justificado pela maravilhosa obra realizada no seu coração, pelo sacrifício de Cristo. Qualquer pessoa tem um direito e este dom gratuito de Deus. Quem recebe a graça divina, que ensina o salvo e o seu sóbrio, sensado, equilibrado, justo, generoso, a viver piedosamente, conforme Tito 3, versículo 11 e 12, tem direito à salvação, embora não seja suficiente para salvar alguém,
As boas obras devem integrar a vida do salvo, porque isso agrada a Deus, conforme 1 Pedro 3, versículo 12. Formando um bom caráter, conforme Gálatas 4,19. Pelo poder da palavra de Deus, pela ação do Espírito Santo e por seu testemunho pessoal, Paulo contemplou o fruto do seu trabalho na vida de Timóteo. Ele foi usado por Deus para produzir um dos maiores e mais consagrado obreiro do ministério da igreja primitiva, conforme 2 Timóteo 4, 1, versículo 5. O cristão na galáxia foram forjados espiritualmente pelo trabalho de boas obras realizado por Paulo. Ele compara a importância, o sacrifício e o preço dessa tarefa com as dores de parto. Por isso ele declarou: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós, conforme Gênesis 4, Gálatas 4,19. 3.4. Quanto sinto a justiça, conforme Daniel 12,13. Uma das maiores obras realizadas por homens e mulheres santos, parte integrante do memorial de pós-obra, é a salvação das almas. De fato, esta é a única coisa que podemos levar desta vida, é apresentar ao Pai almas para o Senhor. O coração de Deus se alegra e os anjos celebram no céu festejo enquanto uma alma é levada das trevas para a luz. Este milagre substantivo é resultado de uma boa obra, praticada por quem sabe. As obras dos salvos, partadas no memorial celestial, revelam o trabalho de cada pessoa, indo buscar os perdidos para Deus. Assim como o Senhor Jesus foi às cidades grandes e pequenas, às vilas, aldeias, praias, sinagogas, às casas do comércio, ao templo, em todos os lugares onde havia pessoas, nós, enquanto vivos, devemos fazer a mesma maneira, com o mesmo empenho e amor, conforme Mateus 9, 35 e Atos 10, 38. Agora partimos por 3.5. Abençoado vidas carentes, conforme Salmos 112, 9. Alimentar os famintos, descententar os caídos e vestir os despidos, curar os enfermos, cuidar dos pobres, do órfão, da viúva, dos homens e mulheres no campo missionário, são obras que agradam a Deus, que permanecerão vivas por toda a eternidade. O Senhor garante que, ao praticar boas obras, cuidando das pessoas necessitadas, somos abençoados com muitas graças abundantes e poderosas para suprir todas as nossas necessidades, sejam elas espirituais, sociais, emocionais ou físicas. 2 Coríntios 9, de 8 ao 9. Bom, partimos agora para a conclusão. A conclusão, o autor coloca o seguinte: o texto de Eclesiastes 12, versículo 7, diz que o nosso corpo, na morte, volta ao pó, e o espírito volta para Deus, que os criou. Isso significa que os salvos em Cristo, que já passaram o teste para outra vida, encontram um lugar intermediário de prazer e felicidade, o lar celestial. No entanto, na segunda vinda de Cristo, este mesmo Espírito se unirá ao corpo pela ressurreição dos mortos, e este, com seus corpos ressurretos, unir-se-ão ao Senhor eternamente, em estado pleno de consciência e extrema felicidade. Isso foi a conclusão do autor. É muito importante estarmos conscientes, na presença de Deus. Bom, nós temos aqui uma atividade de fixação. É uma pergunta. De acordo com o que foi exposto nessa lição, responda: por que são bem-aventuradas as pessoas que morreram em Cristo, conforme descrito em Apocalipse 4,13? Bom, repetindo a pergunta. De acordo com o que foi exposto nessa lição, responda: por que são bem-aventuradas as pessoas que morreram em Cristo, conforme descrito em Apocalipse 4,13?
14, 13, desculpe. Resposta: porque elas tomaram posse definitiva da salvação, por meio da fé e da graça do Senhor Jesus Cristo, conforme Efésios 2, versículo 8. Quer dizer, então, essas pessoas que morreram em Cristo, elas são bem-aventuradas, elas são felizes. Por quê? Porque elas tomaram posse definitiva da salvação. Elas creram que Jesus Cristo é o Senhor, é o Salvador, é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém chega ao Pai senão por Ele. Então, por que há intermediário, há santos, há imagem no qual as pessoas pedem em favor a pessoa, a Deus, mas por que não pede a Jesus? Que Ele é o único intermediário, foi Ele que morreu na cruz e ressuscitou. É Ele que foi Salvador, não tem outro. Não foi um santo, não foi Maomé, não foi Alá, não foi nada desses, não foi Allan Kardec. Eles não morreram e não ressuscitaram. Eles não têm poder para perdoar pecado, eles não têm poder para fazer milagre, eles não têm poder para introduzir nós na presença do Deus Pai, porque nós somos introduzidos através do nome do Senhor Jesus. Por isso que a nossa oração é sempre em nome do Senhor Jesus. A nossa oração é tudo que nós pedimos, nós oramos em nome dele, porque ele foi dada toda a autoridade, todo o poder, entendeu? Toda a glória. Por isso, nós temos que crer no Senhor Jesus, até para termos a vida eterna, para sermos salvos, para vivermos não apenas essa vida, que essa vida, como o apóstolo Paulo fala, que se nós limitarmos apenas essa vida, nós somos mais infelizes de todos os homens, porque essa vida é passageira. A gente nasce, daqui a pouco está uma certa idade, ou então às vezes não chega nem numa certa idade, já morre mesmo, porque a pessoa, às vezes, ela chega na idade da consciência. Eu não vou dizer que uma criança, ela não vai morrer, ou morrer, ela não vai ser salva, porque tais é do reino de Deus. Isso foi Jesus que falou. Mas se aquela criança, ou aquela adolescente, já tem consciência, tá? Já sabe a verdade, já sabe que Jesus é o Senhor e Salvador e não aceita, ele não vai ter a vida eterna. E vai ter o tormento, vai ter o sofrimento. Por isso, a gente tem que pensar, raciocinar nisso. A gente tem que buscar a presença de Deus a cada dia e crer que Jesus Cristo é o Senhor, é o Salvador. E bom, e na próxima lição nós falaremos sobre o milênio. É a lição 12. Tá? Nós já estamos para a penúltima lição, uma vez que a lição 13 é a última, e vai falar sobre o milênio. Então, na próxima lição, nós falaremos sobre o milênio, que é a lição 12. Bom, vamos orar a Deus agradecendo por mais essa aula e pedindo a bênção para as nossas vidas. Querido Deus, eterno Pai celestial, muito obrigado por mais esse dia. Obrigado pela tua misericórdia, a tua graça, o teu amor, o teu perdão. Obrigado que o Senhor tem cuidado de nós, tem nos abençoado. Obrigado por essa escola bíblica dominical online, que pode chegar nos lares no momento certo, no momento que a pessoa possa assistir, Pai. O importante é que o Senhor possa tocar no coração dessas vidas, possa que o seu Espírito Santo venha convencer que Jesus Cristo é o caminho, a verdade, a vida, é o Senhor e Salvador, para que possamos ter a vida eterna, a certeza da salvação, e que as pessoas também possam assistir essa aula para entender esse plano de salvação, Pai, esse plano de ter enviado seu Filho Jesus Cristo para morrer naquela cruz, e ao terceiro dia ressuscitou e está vivo pelos séculos dos séculos, reinando, e ele voltará e buscará a sua igreja, o seu povo, todos aqueles que creem que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Por isso, Pai, toca no coração de cada um, abençoe nossos familiares, nossos parentes que ainda não entenderam esse plano de salvação, que o seu Espírito Santo fala ao coração de cada um,
convencendo da justiça, do juízo, do pecado, convencendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, é o Senhor e Salvador. Isso é o que eu te peço e te agradeço e peço que tenha uma semana de paz, tranquilidade, segurança, uma semana frutífera, que sejamos abençoados. Isso, e livra-nos de todo mal, é que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, até a próxima aula. Amém? Amém.